Olá pessoal, professor dentista aqui com um vídeo sobre exodontia simples ou exodontia forceps. E nesse vídeo nós vamos ver um passo a passo detalhado de toda a técnica cirúrgica de uma exodontia simples. Se liga aí! E para esse vídeo nós tivemos uma parceria com a Orais Manequins Odontológicos, então eu gostaria que vocês entrassem lá no site deles ou no Instagram e conferissem os produtos que eles têm para oferecer, manequins de cirurgia, como que a gente vai usar nesses vídeos, e também manequins para outras especialidades da odontologia, como periodontia, implantodontia, dentística e por aí vai. Confira lá que é bem legal. Hoje vamos trabalhar com a exodontia simples de um elemento pré-molar superior. Após a anestesia, o primeiro passo a ser executado para a exodontia simples deste elemento é a sindesmotomia. A sindesmotomia que visa desinserir o tecido periodontal do colo dentário a fim de facilitar a sua remoção. Então, nós vamos utilizar para isso descoladores, tá? Como esse descolador de Molt 2.4, com a porção mais delicada, vamos inserir este descolador no sulco gengival do dente a ser removido. Então, com movimentos de descolar, de afastar o tecido periodontal, nós vamos desinserindo as fibras em todo ao redor do dente. Tá? Então, nos 360 graus do dente, na vestibular, mesial, distal e na palatina do dente, nós vamos fazer este movimento de descolamento. Então, este movimento de descolamento é muito importante para uma boa adaptação dos instrumentos e remoção do dente sem dilacerar o tecido mole ao redor. Então vejam em detalhe o descolamento vigoroso das fibras periodontais do colo dentário, com cuidado para não dilacerar os tecidos gengivais. Após a etapa de desinserção das fibras, ou a etapa de sindesmotomia, nós vamos proceder com a luxação do elemento dentário, que vai facilitar a aplicação do fórceps e a exodontia. Vamos utilizar extratores, como este extrator apical, lembrando da nossa pega dígito palmar dos extratores, sempre protegendo os tecidos vizinhos. Então nós vamos fazer a inserção do extrator na mesial ou na distal do dente em questão. Nunca devemos apoiar os extratores na região vestibular ou palatina, a fim de não fraturar a tábua óssea vestibular ou palatina. Então, vamos fazer a inserção do instrumento e o apoio do extrator deve ser entre a crista óssea alveolar e o dente a ser extraído, com movimentos de cunha, fazendo pressão para a apical, e auxílio de movimentos de roda e de alavanca, nós vamos iniciar a luxação do elemento dentário. Então, movimentos de cunha, com pressão apical, movimentos de roda e movimentos de alavanca. Esses são os movimentos que nós vamos utilizar para fazer a luxação do elemento a ser removido. Então, a gente pode fazer este movimento na mesial ou na distal também. Né? Aqui na distal, a gente pode também utilizar como ponto de apoio para fazer a luxação. Feita a luxação, passaremos para a aplicação do fórceps. Então, por se tratar de um pré-molar superior, utilizaremos o fórceps de número 150. Primeiramente, temos que adaptar os mordentes do fórceps ao elemento dentário para ser extraído. Então, os mordentes do fórceps devem ser adaptados para ficar paralelos ao longo eixo. Então, paralelos ao longo eixo do dente. Primeiramente, vamos adaptar os mordentes na região palatina, o mais profundamente possível no sulco, após a adaptação na região vestibular.
também o mais profundamente no sulco dentário. Após a adaptação dos mordentes, iniciaremos com o movimento de pressão apical. Após o movimento de pressão apical, que deve ser contínuo durante toda a exodontia com fórceps, nós iniciaremos os movimentos de pêndulo. Os movimentos de pêndulo serão de vestibular para palatino. São movimentos firmes e contínuos, a fim de ampliar a tábua óssea alveolar. Então, nós vamos expandir o alvéolo de vestibular para lingual. Então, sempre seguindo esse movimento pendular, de vestibular para palatina ou lingual. Então, quando a gente chega e sente resistência, a gente deve sempre seguir um pouquinho além para, desta forma, fazer a expansão da tábua óssea. Por se tratar de um pré-molar superior, nós não iremos fazer o movimento de rotação. Após sentirmos que fizemos a expansão do alvéolo e que o dente está móvel dentro do alvéolo, podemos seguir com um movimento lento de tração do dente, com cuidado. Após tracionar o dente do alvéolo, vamos fazer a inspeção, certificando-se que não ficou nenhum fragmento dentário dentro do alvéolo. Feita a exodontia, vamos fazer a inspeção do alvéolo. Isso pode ser feito com o auxílio de curetas de Lucas. A inspeção deve ser cuidadosa das paredes do alvéolo e não devemos fazer curetagem vigorosa se não há presença de lesão periapical visível em raio-x. Então, vamos tirar todos os debris e fragmentos possíveis da exodontia. Após a inspeção do alvéolo, procederemos com a limpeza, utilizando 20 a 60 ml de soro fisiológico, sempre direcionados para o interior do alvéolo e aspirados para limpeza do alvéolo. Após uma exodontia com fórceps, é opcional a manobra de compressão do alvéolo, compressão vestíbulo-palatina ou vestíbulo-lingual do alvéolo, que tem como função devolver as tábuas ósseas vestibular e palatina ou lingual para a sua posição de origem, posição essa que foi expandida com o uso do fórceps. Essa é uma manobra opcional e deve ser evitada quando da instalação futura de implantes dentários na região. Após o término da exodontia, procederemos com a sutura do alvéolo. Em alvéolos unitários, opta-se normalmente pela sutura em X. Essa sutura vai iniciar, nós vamos elencar um dos lados do alvéolo para iniciar, vamos iniciar aqui pela mesial, e nós vamos iniciar a sutura como se fosse um ponto simples. Então, passamos a agulha aqui na vestibular, após isso, iremos passar a agulha na palatina, naquele mesmo lado, na mesial do alvéolo. E agora, ao invés de fechar o ponto sobre o alvéolo, nós iremos voltar para a vestibular, mas desta vez na distal do alvéolo. E aqui vamos iniciar outro ponto, como se fosse um ponto simples novamente. Passamos na vestibular e depois passamos na palatina, na distal também do alvéolo. Feito isso, agora sim, iremos fechar o ponto sobre o alvéolo para finalizar o nosso ponto em X. Então, vamos dar um nó de cirurgião. Vejam que a gente já consegue fechar um pouquinho, aproximar os bordos do alvéolo. Não é necessário em extrações simples a gente fechar por primeira intenção. Então, finalizando o nosso ponto. Lembrando sempre de deixar o nó fora da ferida operatória. Então, veja que eu puxei o nó aqui para vestibular. Cortem o fio e está finalizado o ponto em X.